Boa tarde, meu amigo, minha amiga, dona de casa, chefe de família, criançada, vovô, vovó. Muito bem-vindos a mais uma edição do programa Fique de Olho. 30 minutos na sua companhia com o direito do consumidor e muito mais. E também traremos dentro do programa uma entrevista com Alexandre Amaro, que você também vai acompanhar, tá bem? Você pode fazer esse programa participando dele através do Eu Repórter. Basta enviar as suas imagens e vídeo para o número que está aí na sua tela, tá bem? Eu sou Haroldo Martins, o amigo da família. É muito bom estar com você. Chame agora seu amigo, sua amiga, chame seus familiares, passe um WhatsApp, telefone, diga, olha, ligue na CNT agora e acompanhe o Fique de Olho. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom dia, este vídeo mostra a novo golpe que alguns miliantes estão praticando em alguns comércios. Então eu venho através desse informar os comerciantes em geral para ficarem atentos contra esse procedimento. Ontem, no dia 28, às 5 horas da tarde, eu fui lesado em R$820 aqui nessa maquininha da Redcar. Duas pessoas vieram comprar, gastaram o valor de R$820 e falaram para parcelar em 2 cartões. E eu dividia o valor em 2 parcelas, em 2 cartões, no valor de R$410. E no primeiro momento que eu passei o valor de 410 em um dos cartões que eles me deram, na máquina da Redcar que eles exigiram, o valor de R$410 ele foi debitado normalmente, como uma venda realizada. Aí logo depois o outro miliante que estava junto deu o seu cartão para eu passar os outros 410. Aí eu utilizei uma outra máquina e ela deu saldo insuficiente, então não foi realizado a venda de 410. Nesse mesmo instante, o outro miliante que já tinha me passado o cartão de R$410, ele me deu novamente o cartão, eu inseri na minha máquina da Redcar, na função débito, e como é uma máquina móvel, eu entreguei a máquina na mão dele, que eu tinha outros clientes também para fazer o troco, e ele pegou a maquininha, não durou mais que 30 segundos, ele me devolveu a máquina soltou o comprovante normal, e eu não fiquei atento a isso. E aí eles pegaram a mercadoria e foram embora. E quando eu verifiquei, logo após uns 1 minuto, menos de 1 minuto, quando eu fui verificar os comprovantes, um tinha sido estorno. E eles fizeram isso com a maior facilidade. E eu venho mostrar aqui como é que é. Eu vou pegar o meu cartão e vou inserir aqui um valor em débito, né? Para que vocês vejam como é que foi feito. Vou inserir o meu cartão. Eu inseri o meu cartão, tá ali Elo débito. Na função à vista, vou colocar aqui R$1. Vou dar Enter. Vou digitar a minha senha. E a maquininha vai automaticamente processar a venda. Como vocês podem verificar, a venda foi realizada. Vou soltar a segunda via. Então a venda foi realizada. Agora eu vou passar novamente um valor, no caso de R$1 novamente, né? Deixa a maquininha voltar. Vamos passar um outro valor de R$1 aqui. Então eu vou inserir o meu cartão novamente. Tá ali Elo débito. E aí eu digitei o valor novamente, que era o valor para ser cobrado, no caso R$410, mas aqui eu vou pôr R$1 porque foi a venda que eu fiz. Então eu vou dar confirme. Então automaticamente ele teria que digitar
a senha, mas o que ele fez foi o seguinte, veja como foi rapidinho. Ele deu cancela, quando ele tirou o cartão, só que ontem ele inseriu novamente, ele foi aqui em menu inicial, foi lá em administrativo, aí ele colocou estornar a venda, ele pôs financeiro e ele digitou a senha que vem automaticamente pela Redcard, que é 1111. Aí você dá o Enter, aí ela manda inserir o cartão. Inseriu o cartão, ela diz, verificando o lote, confirma o estorno. Sim. Tá aí. Saiu o papel com o estorno, né? Vou dar o Enter aqui para sair a segunda via. Saiu a segunda via. Então eles fizeram isso. Então o que eu peço para vocês, comerciantes, para ficarem atentos, porque essa senha, que é a senha do supervisor administrativa, ela é sempre o mesmo número, 1111, e a gente nunca iria acreditar em um golpe desse, né? Eu caí nisso. Então o ideal é vocês trocarem a senha, né? E isso é muito fácil. Isso é muito fácil, eu vou mostrar como é que é. Vocês vão lá novamente, em menu inicial, administrativo, aí vai em 6, que é configuração, tá lá, ó, 6 configuração, aí você põe 1, que é lojista, e vai lá no número 6, troca da senha. Aí vocês mudam, vocês põem a senha atual, que é 1111, dá o Enter, e ela manda digitar uma outra senha. Então eu vou digitar uma outra senha aqui. Ela pede para confirmar essa nova senha. Eu coloquei já. E deu transação aceita. Então a próxima vez que for cancelar alguma coisa, é só você que sabe o número da sua senha. Eu espero que isso aqui sirva de aviso para alguns comerciantes, né? Para ficar espertos com isso, que eles chegaram, compraram, enquanto um puxava assunto, o outro foi fazendo isso, mas não durou mais que 30 segundos o que ele fez. E a gente nunca ia acreditar no negócio desse. Quando eu vi, já tinha sido estornado a venda, eles saíram do meu estabelecimento e eu não os vi mais. Então eu perdi R$820. Eu sou Alexandre Amaro e nós estamos aqui mais uma vez no nosso quadro Belezas do Paraná. A Ópera de Arame é um dos principais cartões postais de Curitiba. Inaugurado em 1992 no Parque das Pedreiras, próximo ao Espaço Cultural Paulo Leminski. Tem capacidade para 2.400 espectadores e um palco de 400 metros quadrados destinado a apresentações artísticas e culturais. O cenário externo da Ópera de Arame é igualmente belo. Hoje, pode-se apreciar a mata nativa, um lago com carpas, uma cascata de 10 metros e várias espécies de aves. Fica na Rua João Gava, bairro de Abranches. Visite também a página dedicada ao Parque das Pedreiras. Aí mais um espaço em Curitiba para você conhecer, a Ópera de Arame, um lugar maravilhoso, um lugar muito bonito que você pode vir aqui conhecer, tá bom? Fica aí o nosso quadro Belezas do Paraná. Você está acompanhando o Fique de Olho aqui pela CNT? Nós vamos agora acompanhar o segmento Eu, Repórter, dentro do nosso programa. Você também pode ser repórter do nosso programa enviando as suas imagens. Basta você sempre sair com o seu telefone, com o seu smartphone e estar preparado para gravar alguma coisa que você acha curioso, interessante, que é do interesse do público. Mande pra gente no número que está aí na sua tela, tá bem? Eu, Repórter, é
o segmento do nosso programa. Já voltamos. Se você é daqueles que tem o coração fraco, então nem adianta chegar perto dessa piscina. Esta é a Y40. Com mais de 40 metros de profundidade, é a piscina mais profunda do mundo. Esta piscina é incrível, está localizada dentro de um hotel 4 estrelas na Itália. A piscina tem a altura de um edifício de 12 andares. Roupas de mergulho não são necessárias aqui. Os nadadores podem desfrutar de várias plataformas que vão desde 1 metro a 12 metros. A piscina na superfície é de 21 metros por 18. Os nadadores podem desfrutar de uma temperatura regular entre 32 e 34 graus Celsius. Os visitantes são capazes de utilizar as instalações para o mergulho livre ou mergulho com cavernas submarinas para iniciantes em mergulho em cavernas. Há também um túnel subaquático suspenso que é inteiramente transparente, de modo que não nadadores podem experimentar a piscina sem se molhar. Há uma plataforma de banho de sol com espreguiçadeiras no telhado, onde os nadadores podem recuperar-se de sua experiência incrível. O hotel de 4 estrelas possui 100 quartos com ar-condicionado. Nemo 33, em Bruxelas, Bélgica, foi a mais profunda piscina no mundo antes da Y40 ser concluída. A sua profundidade máxima é de 34 metros, com uma temperatura de 30 graus Celsius. A piscina também possui várias cavernas submarinas na profundidade de 10 metros. E aí, você tem coragem de dar um mergulho nessa piscina? Vamos acompanhar agora a entrevista do programa de hoje, apresentado por Alexandre Amaro. Eu volto antes do final do programa. E hoje no programa Fique de Olho nós estamos com a doutora Juliana, que ela é especialista em nutrição e vai falar um pouquinho para a gente de como a pessoa deve proceder, agir, quais os cuidados que você deve ter com a alimentação. Doutora, tudo bem? Tudo bem. Doutora, quais são os principais cuidados com a alimentação? Primeiro, antes de tomar o cuidado com a alimentação, a pessoa precisa procurar uma equipe multidisciplinar para poder fazer exames laboratoriais, para poder ver como está a saúde interna, fazer muitas vezes uma endoscopia para poder ver a saúde do estômago e aí sim procurar um profissional nutricionista para poder estar orientando. Nós vemos hoje, doutora, uma faixa de obesidade muito alta. A que se deve isso? Eu observo até no consultório que muitas vezes é pela questão do emocional, o estresse. Porque o estresse, um estresse alto, ele faz com que a pessoa também libere cortisol. E isso vira um ciclo vicioso. E a pessoa começa a desencadear problemas patológicos, né? Então, a pessoa começa a ter um distúrbio emocional e começa a consumir alimentos excessivos. E esses alimentos excessivos seria, muitas vezes, o que é mais fácil. Né? É muito mais fácil chegar em casa e pegar uma lasanha e colocar no micro-ondas do que você preparar uma alimentação mais preparada. E os fast foods, como é que eles entram aí nesse índice das pessoas que estão engordando cada vez mais? Isso é não só no Brasil, mas no mundo todo, né?
É a questão fácil, né? Então, é muito mais fácil sair do trabalho, passar e comer um hambúrguer, né? Todo com bastante cremes, do que você chegar em casa e preparar uma refeição. E, além disso, esses alimentos eles têm alguns produtos que chamam nitrato e nitrito, que são cancerígenos. E isso acaba acometendo a saúde do ser humano. Como é que a pessoa, doutora, sabe que ela está acima do peso? O que ela desenvolve? Cansaço excessivo? O índice de massa que a pessoa faz corpórea dá resultado? O índice de massa corpórea, que é o peso dividido a altura ao quadrado, ele é um identificador superficial, mas para a pessoa realmente saber como que está a saúde, ela precisa procurar um educador físico, precisa procurar uma nutricionista para poder fazer a avaliação antropométrica completa, e esta avaliação, ela consegue identificar como está o nível de gordura subcutânea, o risco da gordura interna, que é aquela gordura visceral que entra a patologia esteatose hepática, que é a gordura no fígado, e assim também identificar qual o peso dos ossos, como que está a musculatura, para entrar com a conduta essencial que ela precisa. Quais os sintomas que a pessoa sente quando está com sobrepeso? Sonolência, cansaço, fadiga. Muitas vezes a pessoa ela sobe uma escada já está realmente com aquela respiração ofegante. Então, tudo isso é um dos primeiros sintomas. E quando a doença ela aparece, é que o caso já está mais avançado. A senhora estava me mostrando alguns aparelhos, né? Inclusive, a gente poderia até mostrar alguns deles aqui, que a senhora tem em mãos. O mais simples é a fita métrica, né? O primeiro passo é, geralmente, o homem e a mulher também, a circunferência tem que ser medida, é assim? É isso mesmo. Então, geralmente, depende muito da faixa etária da pessoa. Então, a pessoa que tem abaixo dos seus 30 anos, 40 anos, tem que estar pelo menos 80 de abdômen. O homem, geralmente, 90. Então, acima desse valor, então, o homem acima de 90 já tem um risco. E o que seria essa circunferência do abdômen? Porque as pessoas muitas vezes confundem. Eu vou medir em casa e pega muitas vezes aqui nessa região aqui da cintura, e não, é bem acima da região suprailíaca, que é esse ossinho que tem no quadril. Então, 2 dedinhos acima da região suprailíaca, você consegue medir o quê? A região do abdômen e ver o risco que a pessoa está perante a gordura interna. O outro aparelho que a senhora tem? Este aparelho aqui se chama o plicômetro científico. Ele analisa o nível da gordura subcutânea do paciente. Então, aqui no consultório, geralmente eu faço a prega de todos os pontos da gordura e aí a gente consegue identificar essa porcentagem total. Mas também tem o aparelho, que é a bioimpedância, que existe vários modelos que consegue identificar também a porcentagem total da gordura. Esse, no caso da biopedância, esse daqui que a senhora tem, né? Esse é um dos modelos. Como é que funciona isso? A pessoa segura nele, ele já mede? Como é que funciona? Aqui você precisa colocar o peso da pessoa, precisa colocar a estatura, a idade, e a pessoa segura, né? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Então, a pessoa, ela segura bem nessa plaquinha aqui, com as 2 mãos, ela estica no caso em pé, e com o espaçamento das pernas. E aí você consegue calcular o nível total. Mas, para falar a verdade, eu gosto muito mais de utilizar o plicômetro, que você consegue identificar a gordura na região, por região, do que a própria bioimpedância. Agora, a senhora também trabalha com cirurgia bariátrica, né? Sim, eu trabalho com cirurgia bariátrica. Já tenho 14 anos que eu trabalho com cirurgia, faço parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e da Federação de Obesidade. A cirurgia bariátrica, quando ela é recomendada? Geralmente, ela é recomendada quando a pessoa está com índice de massa corpórea acima de 35, mas tem que ter comorbidades, ou acima de 40, que não necessariamente precisa de ter alguma patologia envolvida. E, no caso, essa pessoa conseguiria resolver o problema com uma reeducação alimentar ou, no caso, só cirurgia? Primeiro passo é reeducação alimentar, pelo menos 2 anos. Mas, claro, que cada um é diferente do outro. Então, pode ser que aquela pessoa, aquele paciente que me procurou, está com várias patologias, várias doenças, que
o caso daquela pessoa tem que ir para uma cirurgia direto. Mas, geralmente, por padrão, tem que passar 2 anos, pelo menos, na nutrição para depois ir para a cirurgia. Caso a pessoa não queira esperar esse tempo e ela opte por fazer direto, ela também pode fazer. Ela pode fazer, mas sempre é bom conversar com o cirurgião dela. E o que a senhora recomenda para as pessoas, doutora, quanto à alimentação? As pessoas que estão nos assistindo, o que é de bom na alimentação hoje, que muitas vezes o brasileiro não coloca à mesa, e coisas que, de repente, ele teria que tirar da mesa e está na mesa dele ainda? Tudo que é embalado faz mal, né? Porque hoje é diferente quando a pessoa compra um leite em caixinha, aquele leite que é tirado da vaquinha, né? Você deve ter tomado aquele leite da vaquinha mesmo, quando você ferve, forma aquela nata imensa. E hoje não, você pode pegar aquele leitinho da caixa, pode deixar fora da geladeira e, na verdade, aquele leite não estraga. Então, você vê a quantidade de química que, muitas vezes, na verdade, você não sabe nem o que tem ali dentro. Então, assim, um dos pontos que a pessoa tem que evitar, tudo que foi embalado. Então, a pessoa vai gastar bem menos, né? Porque muitas vezes você compra um produto que é embalado e a qualidade é baixa. E uma das coisas que geralmente é bom evitar, quem está com lipidograma, que é o colesterol alterado, quem está com hipertensão, quem tem diabetes, retirar alguns alimentos, como a carne vermelha. Por que a carne vermelha tem que retirar? Tem que evitar ao máximo. Porque a carne vermelha, ela demora muito mais tempo para poder ser digerida. E você vê que o nível de câncer de colo está onde? No sul do Brasil, né? Então, a carne vermelha, se puder eliminar, consumir no máximo 2 vezes a semana, melhor. E durante a semana, mais carne branca, como peixe, como frango, como ovos. E vem aquela questão que ovos aumentam o colesterol? Não, é mito, tá? Então, o ovo não aumenta o colesterol. Outra coisa também, que é a questão do leite, que eu havia comentado, o leite, dê preferência ao leite vegetal e não o leite animal, o leite da proteína animal. Por quê? Porque o leite, primeira questão do cálcio, é absorvido apenas 30%. O restante, você tem alimentos que têm muito mais cálcio do que o próprio leite. E, além disso, ele aumenta o processo inflamatório. Outro alimento também, que geralmente eu não indico, são os enlatados. Por que os enlatados? Pela concentração de sódio e porque aumenta o mal de Alzheimer, o risco de Alzheimer. Quer dizer, todos esses alimentos, então, é bom serem evitados ao máximo. Agora, sal, açúcar, adoçante, é bom a pessoa fazer uso ou isso também não é bom estar à mesa dela? Primeira questão do sal. Quanto menor a quantidade do sal, melhor. Nunca deixar sal na mesa. Deixou sal na mesa é aumentar o risco de hipertensão. Açúcares. Hoje você tem diversos açúcares. Tem um açúcar branco, açúcar cristal, o açúcar demerara, o açúcar mascavo. Qual o melhor? Aquele que não é tão processado. Então, geralmente, eu indico o mascavo. Se você vai estar utilizando num bolo, prefiro o mascavo do que o açúcar branco. Claro, o açúcar mascavo ele acaba sendo um custo um pouco maior do que o branco, né? Só que você vai gastar bem menos lá na frente com medicamentos. Adoçante, para quem tem diabetes, é indicado adoçante. Quanto menos adoçante, melhor, porque é comprovado cientificamente que o adoçante ele aumenta o risco de câncer. Mas o melhor é o stevia, que é uma forma de um adoçante mais natural. Nós vemos que esses produtos, então, eles são um pouco mais caros, né? Porque tanto o stevia, como o sal marinho, como o açúcar mascavo, a pessoa tem que investir na saúde, né, doutora? Tem que investir, mas muitas vezes, por exemplo, igual a questão do adoçante, você compra o adoçante, ele vai durar muito tempo. Porque você vai usar o quê? Algumas gotinhas. Não é você estar espremendo adoçante lá num café, né? Então, você vai usar apenas umas gotinhas, que vai ser o suficiente, então, na verdade, você acaba não gastando tanto. Um alimento também que eu não indico é os temperos prontos. Por quê? Porque tem glutamato monossódico. E o glutamato monossódico, além de ser um produto cancerígeno, ele ativa as papilas gustativas e aumenta o apetite. Então, para quem quer emagrecer, para quem quer reduzir gordura, você consumindo esses alimentos vai fazer o quê? Vai fazer com que aumente esse apetite e você acaba comendo mais. E, além disso, aumenta o risco de refluxo
esofagite, inflamação no esôfago. E quando você tem refluxo, a acidez ela passa no esôfago e a mucosa do esôfago é diferente do estômago. Então, acaba ocasionando uma inflamação no esôfago também. Então, temperos prontos que tem esse glutamato monossódico é bom retirar. Então, você encontra o glutamato monossódico nos temperos prontos e observe no rótulo. Eu acho interessante também comprar uma lupa, porque muitas vezes na embalagem você não consegue nem enxergar o que está escrito a olho nu, né? Então, é bom estar indo no supermercado com uma lupa para poder observar bem os rótulos. Além da reeducação alimentar que a senhora passa exercícios também? É importante o paciente fazer exercícios? Lembrando que para a pessoa eliminar gordura, ter longevidade, a pessoa precisa associar a atividade física, a alimentação. Só que a atividade física, ela tem um resultado de 30% e a alimentação 70%. Então, pela questão da ética profissional, eu sempre oriento, mas eu indico procurar um educador físico para poder estar passando o exercício adequado para aquela pessoa. Porque muitas vezes a pessoa ela está com uma tendinite, está com uma fibromialgia e ela não pode fazer tal exercício. Às vezes eu posso falar assim, olha, você faça uma caminhada. Então, seria uma contraindicação. Então, nada melhor do que procurar um educador físico. Mas, é claro, se a pessoa ela está saudável, não tem nenhuma complicação na saúde, pelo menos uma caminhada de 1 hora, 4 vezes na semana, já ajuda e muito. Quais os problemas, doutora, que a pessoa pode ter com o excesso de peso? Geralmente ela sente problemas de coluna, joelho, tem alguns problemas que são muito assim específicos por causa do excesso de peso. Quando a pessoa ela está com excesso de gordura, é uma carga, uma sobrecarga que afeta as articulações. Então, na verdade, imagina, né, que aquilo está tudo comprimindo os órgãos, está comprimindo e a respiração ela dificulta também. Então, e com a carga, você vai pegar o quê? Vai afetar o joelho, vai afetar o tornozelo, vai ter complicações na coluna, e aí as doenças só aumentam. Doutora, a senhora nos falava de alguns alimentos que não são bons a pessoa ingerir, como o leite. Como é que ela pode preparar? A senhora tem uma dica de como a pessoa pode preparar em casa o leite para ela mesma, um leite que seja nutritivo e não dê problema à saúde? Sim, é muito prático. Se você vai no supermercado, 1 litro, por exemplo, de leite, de um determinado leite vegetal, sendo leite de amêndoas, leite de coco, leite de arroz, você vai pagar no mínimo R$14 no litro. E quando você prepara em casa, você vai gastar R$1 a R$2. A diferença é gritante e você sabe como você está preparando aquele produto. Então, para poder preparar é simples. Você vai estar utilizando 1 litro de água morna para 1 xícara do alimento. E os leites, você pode preparar o leite de arroz, o leite de aveia, o leite de inhame, o leite de amêndoas. Eu sou apaixonada pelo leite de coco e o leite de aveia. Então, eu vou explicar esses dois, mas a base é a mesma. Então, você vai pegar 1 litro de água morna e vai colocar no liquidificador. E vai pegar 1 xícara, por exemplo, de aveia em flocos, não precisa ser farinha de aveia em flocos, e coloca no liquidificador. Mexe com a colher, é importante mexer com a colher de pau, não de metal. Deixa em repouso uma média de 20 a 1 hora. Bate no liquidificador, passa na peneira e está pronto o leite. Simples, né? E aí você pode armazenar na geladeira durante 3 dias. Muito bem, estivemos aqui com a doutora Juliana falando acerca de nutrição, alimentação e dando aí várias dicas para você fazer sempre da sua alimentação uma alimentação saudável, né? Eu agradeço a participação da senhora no nosso programa, foi de grande valia para orientar as pessoas. Muito obrigado, tá? Chegamos ao final do Fique de Olho da tarde de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Chame os seus amigos, ligue, passe um WhatsApp, uma mensagem de texto e diga para eles para neste horário acompanharem sempre o Fique de Olho, tá bem? Muito obrigado a todos vocês, dona de casa, trabalhador, trabalhadora, criançada, vovô, vovó. Muito obrigado pela sua audiência e olha, um beijo no coração de todos vocês. Tchau!